Fala galera, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Gente, eu me chamo Matheus, sejam muito bem-vindos ao meu canal Hobby ou Goblin. E cara, faz muito tempo que eu não posto um vídeo, velho, sério, faz muito tempo mesmo. E bem, é o seguinte, hoje o assunto é sobre Magic the Gathering, mais em específico o formato Commander aqui, né? Eu vou fazer um deck tech, eu vou mostrar pra vocês na verdade o meu deck de Muldrota, que é um deck recém-montado. E aí eu vou comentar sobre ele, é um deck que tá bem barato ele, menos de R$ 200 no menor preço da liga. E é um deck que se você quiser montar aí você vai se divertir muito. Eu montei ele com uma certa estratégia, mas no final do vídeo eu vou falar uma outra estratégia que dá pra fazer com ela aí, tá ligado? E também alguns upgrades, os pontos fortes, os pontos fracos. Então a gente vai meio que discutir aqui um pouco sobre esse deck e a estratégia dele. Se você tem alguma dica aí para me dar, alguma carta que pode ser melhor para substituir e tal, deixa aí nos comentários, né? Se você manja do jogo. E se você gostar do vídeo também não esqueça de deixar o like, se inscrever. E é isso aí, vamos lá. A começar pelo comandante, não é? Aqui nós temos a nossa comandante, a Muldrota. 6 manas, uma azul, verde, preta e 3 genéricas. Ela é uma 6/6 elemental avatar. A habilidade dela é o seguinte: durante cada um dos meus turnos eu posso jogar até um card de permanente de cada tipo de permanente do meu cemitério. Se um card tiver múltiplos tipos de permanente, eu escolho um ao jogá-lo. Como assim? Se no meu cemitério tiver uma criatura, um artefato e um encantamento, eu posso jogar uma vez por turno essas 3 permanentes. Se eu tiver tipo 2 criaturas, eu tenho que escolher uma para jogar, entendeu? Eu só posso jogar uma criatura, ou um artefato, ou um encantamento. Se eu tiver os 3 tipos de permanente, eu posso jogar os 3, enquanto eu tiver mana para pagar. E a estratégia que eu montei para esse deck é um Reanimate, obviamente, né? Com ETB. É bem comum até para um deck de Muldrota ter esse tipo de estratégia. Então vamos lá discutir sobre as cartas que eu coloquei aqui, gente. Que você também, se tiver interessado em montar um deck de Muldrota, você pode colocar. A começar pelos terrenos, né? Eu tava dando uma olhada, eu esqueci até de separar os terrenos do deck que era para mostrar para vocês. E não liguem não de eu estar usando o shield sacolé, tá? É porque eu não tive tempo de passar por outro shield. Esse é o shield mais barato. Vamos lá, a começar pelos terrenos. Eu estou usando no deck 35 terrenos, sendo que eu estou usando 9 ilhas, 9 pântanos e 9 florestas. Eu vou separar aqui apenas os não básicos, que é para mostrar para vocês o porquê eu coloquei eles. Aqui, esses aqui são só os básicos. Botei 9 de cada básico. E os não básicos que eu estou usando são esses daqui, ó. Lonely Sandbar, né? Ele entra virado, gera uma azul. E ele tem a habilidade de ciclar, que eu posso pagar um azul, descartar ele da minha mão e comprar uma carta. Em combinação com ele, eu tenho essa outra aqui, ó, que faz a mesma coisa, só que é um terreno preto. Ele gera mana preta, eu posso pagar um preto para descartar e comprar uma carta. Eu não tenho o verde desse set aqui, mas se eu tivesse, eu com certeza colocaria no deck também. É uma boa colocar esse tipo de terreno, porque se você já tiver num mid game assim com bastante terreno e sem draw, você só descarta ele para comprar carta. E aí, com a habilidade da Muldrota, você pode jogar ele no seu cemitério também, se você ainda não tiver feito o land do turno. Terras em desenvolvimento e vastidão morfo-terreno é basicamente para tu corrigir a tua curva de mana, né? Você sacrifica ele para buscar um terreno básico e põe o campo virado. Com a habilidade da Muldrota você consegue fazer isso várias vezes, né? Você entra com por exemplo, a vastidão, sacrifica, busca um land e bota no campo virado. E aí se você não atingir um land drop no próximo turno, você pode fazer isso de novo. Trazer o vastidão do cemitério, descer, sacrificar e buscar mais um land. Palácio Opulento, né? Ele gera, é bem conveniente, ele gera as 3 manas do meu comandante. Costa de Avimaia, eu não tenho os outros terrenos desse set também, que eu posso pagar um de vida para gerar mana, mas se eu tivesse eu com certeza colocaria também, no lugar de terreno básico. Paisagem Infinita, ele entra virado, posso pagar 2, sacrificar e buscar 2 lands pro campo. É o mesmo motivo que eu coloquei a Floresta Flagelada, tá? Que paga 4, sacrifica, bota 2 lands no campo. Esses terrenos estão aqui, que é para abusar da habilidade da Muldrota, que é basicamente buscar fazer terreno, rampar com esses terrenos e fazer o terreno do cemitério para fazer isso de novo. Agora vamos lá, esses são, falei sobre os terrenos que eu estou usando, né?
A Muldrota tem um ponto fraco, que é o rate de cemitério. Pelo menos essa estratégia que eu montei. Rate de cemitério, gente, é muito ruim contra ela. Contra qualquer deck reanimate. Coisas como jaula do... esqueci o nome do artefato de 1 mana. Linha de força. Qualquer outra coisa que vá travar seu cemitério é ruim. Então é muito bom ter esses rate de encantamento e artefato, por conta que eles podem atrapalhar o seu jogo. Então eu tenho bastante aqui, ó. Vou separar aqui. Eu acho que são só esses aqui, para falar a verdade. Mas que já dá uma ajuda já. Aqui. Esse aqui é uma instantânea, então ele deixa aqui. Mas vamos falar sobre as criaturas, né? Lagarta Cáustica é uma das mais fortes, que ela custa apenas 1 mana para baixar e paga 2 para sacrificar e destruir um artefato ou encantamento. Então o cara desceu aquele rate de cemitério, aquele Rest in Peace, você pode pagar 1, sacrificar ela para destruir, para evitar que ele fique exilando o seu cemitério. Sabe da reivindicação? O efeito dele ele não precisa sacrificar, mas é apenas quando ele entra. Ele entra, quebra um artefato ou encantamento alvo. O Brotodonte ele é a mesma coisa que o Caterpillar, exceto que ele custa 3 e você tem que pagar 1 para sacrificar ele, uma genérica. Trigon Predator é muito bom esse porque ele é constante. Cadê? Foca a câmera, esperando a câmera focar aqui. Ele é 2/3 com voar e toda vez que ele causa dano de combate a um jogador eu posso destruir um artefato ou encantamento dele. Então ele, diferente do Sábio, o Brotodonte e o Caterpillar, o Trigon, enquanto ele estiver no campo e estiver batendo, ele vai quebrando as coisas, os artefatos dos amiguinhos. E o Slime Ácido, né, é o mesmo motivo. Ele quebra artefato e encantamento e um adicional que ele pode quebrar uma land. Então se tiver um cara com uma land assim, que esteja incomodando muito, ou que ele possa usar esse terreno para fazer alguma maldade, você pode quebrar com o Slime Ácido. E o Putrificar, né, porque ele é uma instantânea, ele destrói um artefato ou uma criatura e a criatura ou o artefato não pode ser regenerado. É muito bom para se proteger naquele último momento. Então isso é ótimo, na verdade. Você precisa ter coisas do tipo, porque se você tem a sua mesa de amigos e começar a jogar e a galera perceber como funciona o seu jogo, ela vai querer colocar rede de cemitério. Então é sempre bom ter isso no deck. Claro, rede de cemitério, e claro que também é útil contra outros tipos de artefatos, né? Não só rede de cemitério, mas existem artefatos roubados, encantamentos que são muito fortes, e você pode lidar muito bem com eles. Agora vamos lá. Eu estou usando algumas pedras de mana e algumas dorks também. Vou mostrar aqui para vocês. Tá, por algum motivo o celular que eu estou usando para gravar desligou, então deu uma cortadazinha no vídeo aí. Mas vamos lá. É o seguinte, eu estava dizendo que eu estou usando pedra de mana, dorks e ramps nesse deck. E aí eu quero mostrar para vocês quais são. Vou começar aqui pelas dorks, né? Elfo de Lanoir, simples, 1 mana adiciona uma verde. Elfo Místico, a mesma coisa. E Druida do Paraíso, né, que ele gera mana de qualquer cor. E Ornitóptero do Paraíso, que é a mesma coisa, só que ele tem voar. E é um artefato. Elysian Cariátide, ele adiciona 1 mana de qualquer cor. Se eu controlar uma criatura de poder 4 ou maior, ela adiciona 2 daquela cor em vez disso. Então se eu tiver a Muldrota no campo, é 2 manas que eu vou gerar. Talvez quando a gente for falar sobre os upgrades, a gente possa substituir algumas coisas, né? Já que eu estou usando dorks junto com pedras de mana e alguns ramps. Mas não acho que seja necessário. Esse deck você precisa de bastante mana para jogar com seu cemitério. Os ramps que eu estou usando é Cultivate e Alcance de Kodama. Os ramps mais padrões, né, do verde. 3 manas, busca 2 lands. Um para o campo e um para a mão. Crescimento Exuberante, 2 manas, busca um land virado para o campo. E o Harrow, que ele é bacana porque ele tem o mesmo custo do Alcance de Kodama e do Cultivate, exceto que eu sacrifico um terreno como custo adicional, e os terrenos que entram em campo, eles entram em campo em pé. Então se eu não tiver feito o land do turno, eu posso fazer 3 manas, sacrificar um land, isso com a Muldrota no campo. 3 manas, sacrifico um land, busco 2 manas em pé e faço o mana que eu sacrifiquei do cemitério.
Então seria basicamente 3 manas para ganhar 2 manas de graça. Agora as pedras de mana são as mais importantes que tem, é o Pedra da Mente e o Arquivo de Edro, pelo fato de você poder sacrificar para comprar carta. Sacrificar esses artefatos para comprar carta não significa que você vai perder o artefato, já que com a Mudrota você pode jogar também artefato do seu cemitério. E de resto eu estou usando o Sinete Arcano, né? Mana da cor da identidade do comandante. Soul Ring, clássico. Lanterna Cromática para ajeitar a curva de mana. E eu estou usando esse set de Sinete e Talismã da Curiosidade e Talismã da Dominação. Mas dá pra mudar, né? Nos upgrades isso aqui talvez pode até sair do deck. Manter só esses que são mais importantes aqui, já que geram mana de qualquer cor. Soul Ring porque é o Soul Ring, isso aqui porque eu posso utilizar ele várias vezes para comprar carta. Agora vamos lá. Como é que vamos ganhar com esse deck, né? Qual é a win condition do deck? Como esse deck está custando menos de R$200, não tem tanta carta cara aqui. Na verdade, eu acho que não tem carta muito cara aqui. Acho que a carta mais cara deve custar uns R$15, talvez, que é o Gitrog Monster. Mas fora isso, o deck ele tá bem budget, gente. O Balagad Recover eu acho que já deve ter caído o preço dele. Então vamos lá. A win condition desse deck, a principal delas, é o Mercador Cinzento de Asphodelos. Esse carinha aqui, ó. Quando ele entra no campo de batalha, cada oponente perde X pontos de vida, sendo X a sua devoção ao preto. E você ganha uma quantidade de pontos de vida igual ao total perdido dessa maneira. Então se a sua devoção ao preto for 5, você tiver 3 oponentes, quando ele entrar no campo, cada oponente perde 5 e você ganha 15. A devoção funciona da seguinte forma. Cada cor, no custo de mana de uma permanente que eu tenho, é a devoção. No caso aqui, a devoção dele é 2. Então se ele entra no campo de batalha e tem só ele com o símbolo preto no custo, então a minha devoção é 2. Cada oponente toma 2 e eu vou ganhar 6 pontos de vida. Se eu tiver, por exemplo, aqui a Sussurro no campo, a devoção já aumenta para 3. Se eu tiver o Mercador, a Sussurro e a Mudrota, já aumenta para 4. Porque a Mudrota ela tem um símbolozinho de mana preta no custo dela. É assim que funciona a devoção. Então a principal win condition do deck é o Mercador. É fazer ele, drenar o pessoal, sacrificar ele, reanimar ele, drenar o pessoal de novo e ficar fazendo esse looping aí. E para isso a gente vai ter algumas peças aqui. A própria Sussurro, deixa eu ver aqui. Formas de reanimar ele como Retorno Aterrorizante, Vidente Visceral, Carrion Feeder para sacrificá-lo e fazer Firula de novo. Barril de Mímica também é muito bom para isso. Até mesmo mais de bomba de éter. Porque assim, a Mudrota por si só, ela já me dá a habilidade de fazer o Mercador mais de uma vez. Eu entro com o Mercador, se ele morrer de alguma forma no mesmo turno, eu posso fazer ele no mesmo turno do meu cemitério. Lembrando que eu só posso fazer uma criatura por vez do cemitério, tá? Então, essas cartas aqui podem me ajudar a abusar da habilidade dele. A Magi Bomba primeiro, porque ela é um artefato de uma mana. Eu acho essa carta muito boa nesse deck porque ela é muito versátil. Ela é um artefato de uma mana. Eu pago um azul, sacrifico a Magi Bomba e retorno uma criatura para a mão do dono. Eu posso fazer isso tanto para me proteger, para dar bounce numa criatura de um oponente, quanto para ferrar com o oponente, né? Por exemplo, o oponente me bate, eu me protejo sacrificando e devolvendo a criatura que ele está me batendo para a mão. Ou me proteger, por exemplo, a Mudrota no campo e o cara vai destruir, eu posso sacrificar ela para devolver ela para minha mão, para não pagar mais pelo custo. Ou eu posso pagar uma genérica, sacrificar para comprar uma carta. Eu acho muito boa. Isso ajuda com o Mercador, porque eu posso fazer o Mercador, fazer a Magi Bomba. No final do turno de alguém, eu posso sacrificar ela, né, com um azul, e devolver ele para minha mão, para no próximo turno eu fazer ele de novo. A Magi Bomba é só uma mana, e ela é um artefato, se ela está no cemitério, por uma mana eu faço ela de novo. E fico fazendo essa firula, até alguém resolver ali, até alguém exilar meu cemitério de alguma forma. Já o Barril de Mímica, ele é muito simples, porque ele é um artefato de 3 mana com a habilidade de estampar. Toda vez que uma criatura que não seja ficha morrer, eu posso exilar aquela carta aqui. Se eu fizer isso, eu devolvo outro card exilado com ele ao cemitério do dono. Eu pago 3, crio uma ficha que é cópia do card exilado. Ele ganha ímpeto e no final do turno eu exilo. Como assim?
eu entro com o mercador e tô com o barril de mímica no campo. Se o mercador morre, eu posso exilar o mercador embaixo do barril de mímica. E aí toda vez que eu pagar 3 e virar o barril, eu vou criar uma cópia do mercador. E aí quando ele entrar, eu vou drenar todo mundo. É assim que funciona, é muito bom esse barril de mímica. Carrion Feeder e Vidente Visceral são formas de eu sacrificar minhas criaturas para jogá-las no cemitério e usufruir das habilidades dela de novo. Por exemplo, eu faço um mercador, sacrifico ele com um desses dois aqui e posso fazer ele de novo do cemitério no mesmo turno. Retorno Aterrorizante é um feitiço que eu posso devolver uma criatura do meu cemitério para o campo. Ele tem o custo de recapitular, que eu sacrifico 3 criaturas. Se eu pagar o custo de recapitular sacrificando 3 criaturas, eu posso conjurar o retorno de novo. E depois que ele resolve, pelo custo de recapitular, ele é exilado. Ou seja, faço o mercador, sacrifico ele com um Carrion Feeder ou Vidente, faço o retorno aterrorizante e trago o mercador de novo. Se eu não tiver mais mana, eu posso simplesmente sacrificar 3 criaturas para conjurar isso aqui de novo. Então é ótimo. Não só o mercador, né, mas qualquer outras criaturas que tiver um efeito de entrar no campo de batalha que sejam bons, eu posso usar. Sussurro, ela tá aqui porque além dela sacrificar 2 criaturas, ela pode jogar as criaturas pro meu cemitério. Nesse processo eu devolvo uma criatura do meu cemitério para o campo. Então se eu tenho 2 criaturas que já entraram e fizeram o efeito dela, eu posso virar Sussurro, sacrificar as 2 para deixá-las no meu cemitério e trazer uma outra criatura que vai me ajudar. Então a maior estratégia do deck é ganhar com o mercador. Se o mercador é exilado, fica um pouco mais difícil de ganhar, mas não impossível, tá? Lembrando que a Muldrota ela é uma 6/6, tá? Que bate bastante, bate bem. Então, a principal win condition é o mercador, usando a estratégia de reanimar ele. É uma estratégia padrão da maioria dos mono black, né? Agora, pra gente chegar a esse ponto, né? Porque o mercador nunca vai vir toda hora na mão inicial, você vai ter que esperar ele vir, tutorar, comprar ele de alguma forma. Você tem o que pode lhe ajudar pelo resto do jogo, como por exemplo, uma forma de remover criaturas. Vamos lá. Ah, eu esqueci de comentar, né? O Araume da Maré Morta, ele também ajuda bastante caso você queira finalizar a mesa logo, entendeu? Ele tem uma habilidade que eu viro, né? Eu exilo um número de cartas do meu cemitério igual ao número de oponentes que eu tenho, e o card de criatura do meu cemitério ganha bis até o final do turno. O custo de bis é igual ao seu custo de mana. Ou seja, se eu tenho 3 oponentes, eu viro o Araume, exilo 3 cartas do meu cemitério, e aí eu posso dar alvo no mercador. O mercador tem bis. Aí eu pago 5, faço o mercador e crio 3 cópias dele. Então o efeito de drenar todo mundo vai desencadear 3 vezes. Se a minha devoção for 5, é todo mundo tomar 15 e eu ganho 45 de vida. Então o Araume é bem forte. E eu posso fazer isso não só com o mercador, tá? Mas com outras criaturas. Agora vamos lá. Como é que a gente se defende nesse deck aqui? Porque a galera vai bater e vai bater bonito. Essas cartas aqui ajudam muito você a se defender. E essa é a principal delas. O Sapo. Rã dos Esporos. 1 mana. Já começa aí. Ele é uma mana só. Eu sacrifico ele sem pagar nenhum custo e eu previno todo o dano de combate que seria causado nesse turno. Ele é muito forte, esse cara, velho. Porque você desceu ele uma vez, se não exilarem seu cemitério, se não travarem ele de alguma forma, você nunca mais vai tomar uma porrada na sua vida. Então ele é a melhor forma de se defender. Sapificar, ele é um encantamento que você encanta uma criatura, ela perde todas as habilidades e se torna um sapo 1/1. Então você faz isso no comandante de alguém e aquele cara chora. Se ele conseguir remover isso de alguma forma e for pro cemitério, com a Muldrota você pode conjurar esse encantamento de novo na criatura do cara. Chupa-cabra, entra e destrói uma criatura que o oponente controla. Muito bom. O Freak Mal, eu não lembro o nome dele em português e eu não sei pronunciar em inglês direito. Ele entra, ele é um 5 manas, né, com Fear, que acho que é intimidar. Quando ele entra, ele destrói uma criatura que não é artefato e uma criatura que não é preta. E ele tem um custo de Evoke, que é o que você quer pagar, tá? O custo dele é 5, mas ele tem o Evoke 2, que você paga 2. Quando ele entra, ele desencadeia o efeito dele, mas assim que ele entra, ele também é sacrificado. Então você vai sempre pagar 2 para destruir uma criatura que não é preta ou uma criatura que não é artefato. Flashback Marauder, né? Ele entra, cada jogador sacrifica uma criatura. Ele é bom para tirar as criaturas do campo.
E uma das melhores também, Butcher of Malakir. Toda vez que ela ou outra criatura que você controla morre, cada oponente sacrifica uma criatura. Então, se aquele oponente tem tipo 4 ou 5 bichos no campo e tá ali macetando com esses bichos, você faz a Butcher of Malakir e começa a fazer sacrifício das suas criaturas, né? Por exemplo, com a Sussurro, Carrion Feeder, Vidente. E aí toda vez que uma criatura sua morrer, o cara vai ser obrigado a sacrificar uma criatura. E se ele resolve matar a Butcher, ele ainda vai ter que sacrificar uma criatura. E aí você pode simplesmente fazer ela do seu cemitério de novo, ou reanimá-la de alguma forma. Outras formas de ganhar o jogo que temos aqui são com essas cartas aqui. Se o mercador não resolver, isso aqui vai ter que resolver. Começar aqui pela Titânia, protetora de Argot. Quando ela entra no campo de batalha, você devolve um terreno do seu cemitério para o campo. Toda vez que um terreno é colocado no seu cemitério vindo do campo de batalha, você bota um elemental 5/3 no campo. Lembra que eu falei daqueles terrenos? Por exemplo, esses daqui, ó, que você sacrifica para buscar terreno, sacrifica para buscar terreno. Pois é. Com a Titânia no campo, toda vez que você sacrificar um terreno para buscar um terreno, você vai criar um elemental 5/3. E aí você fazendo isso várias vezes, você cria vários elementais. Então é uma forma de você ganhar o jogo. 5/3 bate bem. Bastião da Recordação, Degolador de Zulaporte. São cartas que vão lhe auxiliar na drenagem. Quando ele entra no campo de batalha, o Bastião, você cria uma token 1/1 do tipo humano soldado. E toda vez que uma criatura que você controla morre, você drena os seus oponentes em 1 ponto de vida. Eles perdem 1 e você ganha 1. E o Degolador de Zulaporte, ele tem praticamente o mesmo efeito, né? Toda vez que ele ou uma criatura que você controla morre, cada oponente perde 1 e você ganha 1. Se você tiver os dois no campo, toda vez que você sacrificar um bicho ou que um bicho seu morrer, cada oponente perde 2 e você ganha 2. É muito bom para drenar seus oponentes aos poucos. O Tormod, ele é parecido com a Titânia, tá? Ele é uma criatura 4/2 por 4 manas. Toda vez que um ou mais cards deixarem seu cemitério, você cria um zumbi virado, 2/2. Então, toda vez que você conjurar aquela sua mágica do cemitério, ou que uma carta do seu cemitério foi exilada, você vai criar zumbi. Criando bastante zumbi, você pode bater bastante e ganhar o jogo com isso. E o Sir Conrad, ele é parecido com o Bastião e o Degolador. Toda vez que outra criatura morre, ou um card de criatura é colocado em um cemitério vindo de qualquer lugar que não seja o campo de batalha, ou um card de criatura deixa o seu cemitério, ele causa 1 de dano a cada oponente. Você pode pagar 2 na verdade, para cada jogador colocar o topo do Grimório no cemitério. Então, toda vez que uma criatura sua sair do cemitério ou que você tombar uma carta do seu cemitério, ele vai drenar os oponentes em 1. Então, caso o mercado não resolva, isso vai ter que resolver. Agora vamos lá, algumas cartas que vão ajudar você, como por exemplo, draws constantes, né? Todo deck vai precisar de draw. Muldrift, a habilidade de Evoke, você paga 3, ele entra, você compra 2. E aí você sacrifica ele assim que ele entrar. Lembrando que a habilidade de Evoke você pode pagar do cemitério também, tá? Se ele tá no cemitério e você paga 3 pelo Evoke, ele entra. Você não precisa pagar 5 para fazer ele do cemitério. Só que quando ele entrar, você vai sacrificar ele de novo. Isso aqui é bom para você comprar bastante carta. Augúrio do Mar é um encantamento também muito bom nesse deck. Ele é 2 mana com lampejo. Quando ele entra, você dá evidência 2 e depois compra uma carta. E ele se auto-sacrifica pagando 3 para você dar evidência 2. Então você faz ele, você vai dar evidência, comprar a carta. E depois você pode pagar 3 e sacrificar ele para jogar ele do cemitério de novo. Recuperação das Gavinhas Bolorentas é uma das melhores cartas para você comprar carta. Toda vez que uma criatura que você controla morre, você ganha 1 ponto de vida e compra uma carta. Muito boa. Harvester of Souls. Desculpa a minha pronúncia aí. 5/5 com toque mortífero. Toda vez que outra criatura que não seja token morrer, você pode comprar uma carta. E isso inclui as criaturas dos amiguinhos, tá? Então se você remover muitas criaturas dele, você vai se beneficiar bem mais. Eterna Deusa Bontu. Ela entra, você pode sacrificar qualquer número de outras permanentes e comprar aquela quantidade de cartas. Então, quando ela entrar, você pode sacrificar terreno, encantamento, artefato, criatura, tudo isso para poder comprar carta. Fora que ela é uma 5/6 com ameaçar, né? E o Keruga. O Keruga ele é o seguinte, quando ele entra, você vai comprar carta para cada permanente de custo 3 ou maior no seu campo de batalha. Então, espero que você compre bastante carta com ele aí. Outras cartas... o Gitrog Monster. Ele é muito bom, tá?
Ele é um 6/6 com toque mortífero. No início da sua manutenção você sacrifica um terreno. Ou você sacrifica ele, tá? Você escolhe um ou outro. E você pode jogar um terreno adicional em cada um dos seus turnos. Toda vez que um ou mais terrenos forem colocados no cemitério vindo de qualquer lugar, você compra uma carta. E é no seu cemitério, tá? Então se você tiver como Drota, você pode sacrificar um land e jogar o land do seu cemitério, tá? Ele vai dar bastante draw. Fora que ele é um 6/6 com toque mortífero. Outras cartas que vão lhe ajudar muito no deck, essas daqui são para complementar e fazer o deck rodar bastante, é a Suturadora Obsessiva. Você compra a carta e descarta a carta com ela, então a carta que você descartar você pode jogar do seu cemitério como Drota, e você pode pagar 4 para sacrificar ela e reanimar uma criatura. Ela é uma carta excelente nesse deck. Balagad Recovery, ele é um feitiço que você devolve uma carta do seu cemitério para sua mão. Se você tiver zicado, você pode fazer ele como um terreno, tá? Virado, ele entra com um terreno virado e gera mana verde. Expedição ao Coração de Kaune, um encantamento muito bom também, com aterragem. Toda vez que um terreno entrar no campo de batalha sob o seu controle, você pode botar um marcador. E com 3 marcadores você sacrifica esse encantamento para buscar 2 lands. Então você pode fazer esse encantamento mais de uma vez, tá? Com a Muldrota em campo. Escavadora de Ramunap vai ajudar você a jogar terrenos do seu cemitério. Ancião da Tribo Sakura, criatura muito boa também, porque com 2 manas você sacrifica ela para buscar um land. Você pode fazer isso mais de uma vez. E essas duas cartas aqui, elas são muito boas no deck também. A Ascendência Sutai, porque no início do seu turno você olha os 2 cards do topo do seu Grimório. Você pode colocar qualquer número deles no cemitério ou botar de volta no topo em qualquer ordem. É muito bom. Geralmente você vai querer jogar tudo no seu cemitério, né? É praticamente 2 draw extra que você vai estar dando. E o Ninho do Titã, ele tem um efeito parecido. Porém você olha um card do topo só e pode colocar no cemitério. Mas a segunda habilidade dele que é boa. Você exila uma carta do seu cemitério para adicionar mana incolor. Você só pode gastar esse mana incolor para castar mágica colorida sem um custo X. Então você quer fazer, por exemplo, aqui uma Butcher of Malaki que é 7 manas, você pode pagar 2 manas aqui, exilar 5 cartas do seu cemitério com o Ninho do Titã para conjurar ela. É uma excelentíssima carta. Coiling Oracle, 2 mana, quando ele entra você olha o topo, se for terreno você bota no campo em pé, senão você bota na mão. Carta boa para início de jogo. Villain Tomber, ele é basicamente um tutor na Muldrota. Ele é um 2/2 com toque mortífero, quando ele entra você tutora uma carta e joga ela no cemitério. Então você vai estar praticamente jogando para a mão, já que você joga com o cemitério também. O tutor diabólico, ele é a mesma coisa, tá? Exceto que você tutora uma carta e ela vem para a mão, e ele é um feitiço. A Magibomba de Necrogênio, ele é parecido com a Magibomba de Éter lá que a gente viu mais cedo. A diferença é que você paga um preto para fazer um oponente descartar uma carta. E ele tem a outra habilidade também de sacrificar para comprar uma carta. É um artefato bem bacana de se colocar. Grevas, para proteger a Muldrota. Gaunt. O Gaunt, ele é bom você fazer ele dando alvo naquele cara que joga de control. Quando ele entra no campo de batalha, você olha as 4 cartas do topo do Grimório do oponente alvo. Exila elas com a face para baixo, ou seja, ele não pode ver as cartas que foram exiladas. Tá? E enquanto elas permanecerem exiladas, você pode conjurar aquelas cartas e pagar mana como se fosse de qualquer tipo. Então você faz isso naquele cara que joga de control, você olha o deck dele, vê alguns anulas e você guarda. Você escolhe uma das 4 cartas exiladas, né? Claro, você olha as 4 do topo, escolhe uma delas e exila uma. E aí você pega um counter ou alguma coisa que possa lhe ajudar. Neoformar é uma carta muito boa também nesse deck, porque como custo adicional você sacrifica uma criatura. E aí você tutora uma criatura com um custo de mana igual ao custo da criatura sacrificada, mais 1. Ou seja, eu posso, por exemplo, sacrificar o Aralmi, que ele é custo 3, para buscar o Gaunt, que é custo 4. Entenderam? Ou eu posso sacrificar o Gaunt, que é custo 4, para buscar o Mercador, que o Mercador é custo 5. E por último aqui o Regrowth, né? Feitiço que devolve uma carta do cemitério para a mão. Então é excelente quando você não tem outra coisa para reanimar. Bem galera, esse foi o deck, né? Os pontos fortes dele tá em conseguir se defender, não só por conta do sapinho, né? Mas com outras mágicas, porque tem muita coisa para destruir criatura, para fazer os oponentes sacrificarem criaturas. Então, se o oponente estiver jogando com um deck onde ele tenha 2, 3 bichão parrudo, creio que você consegue lidar muito bem com isso. Agora, eu acho que ele vai ser bastante fraco se você lidar com um oponente que vier muito rápido.
Porque apesar de você ter bastante pedra de mana, ramp e dork, eu não acho que o deck seja bastante rápido. Porque você vai precisar reanimar muitas das vezes uma certa criatura, que no caso é o mercador, para poder conseguir bastante vida e drenar seus oponentes. Isso talvez possa demorar um pouco. Esse deck aqui, o menor preço da liga dele está custando cerca de 166 ou 170 reais. Eu vou colocar a lista dele na descrição do vídeo. Então, fazer o processo de reanimar a criatura várias e várias vezes pode ser um pouco demorado, já que depende muito da Mudrota. E isso também é um ponto fraco dele, tá? Porque se o pessoal ficar removendo muito a Mudrota e você não tiver uma resposta para isso, ou uma proteção para ela, como por exemplo a Bota ou a Magibomba do Éter, você vai ficar pagando mais caro por ela cada vez. E aí você não vai conseguir se aproveitar daqueles ramps que você pode fazer do cemitério toda vez, entendeu? Então o deck acaba se tornando bastante dependente dela. E até mesmo para comprar carta você acaba se tornando dependente dela um pouco, com o Mudrift e outras coisas que podem fazer você jogar as coisas do cemitério. Então, vamos falar agora uns upgrades que podem resolver isso. Eu não tenho esses upgrades em mãos, tá? Esse aqui é o meu deck, eu uso ele para jogar o mesão de cozinha, tá? Ah, e lembrando, tá? Esse é um deck aqui que é para mesão de cozinha, não joga CDH, não joga nada disso. Enquanto você tá rampando, o cara já combou na sua cara 3 vezes. E então vamos lá. Alguns upgrades que você pode colocar nesse deck aqui, obviamente vão ser uns reanimates mais baratos, né? Como mais baratos não, uns reanimates melhores. Quando eu digo mais barato eu falo em custo, como Animate Dead ou Persist. São cartas excelentíssimas. Eles pagam só 2 de mana para você trazer uma criatura direto do cemitério para o campo. Fora que o Animate Dead ele pega de qualquer cemitério. Então se um oponente tiver uma carta muito boa no cemitério, uma criatura muito boa, você pode pegar ela. Essas duas cartas são ótimas. Uma outra carta também que ela é excelente é o Living Death. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome. Que ele é um feitiço de 4 manas que ele exila as criaturas do cemitério e destrói todas as criaturas no campo. Ou seria o contrário, ele exila as que estão no campo e destrói... Não, acho que ele exila do cemitério e destrói as que estão no campo. E aí as criaturas que foram exiladas vêm tudo pro campo. E isso inclui os oponentes, tá? Mas se você conseguir jogar bastante coisa útil pro seu cemitério, você pode trazer tudo de uma vez. E aí se a sua devoção ao preto for tipo muito, você mata... Pelo menos 2 você mata, né? Dependendo de como a mesa já fluiu. Então essas são 3 opções boas, muito boas para você colocar no seu deck para reanimar criaturas. Eu devo estar esquecendo alguma, né? Com certeza. Eu posso estar esquecendo, não estou lembrado agora. Enquanto eu penso, eu vou falar aqui sobre uma outra estratégia que você pode fazer para Mudrota. São mais 2 estratégias, mas a primeira delas é uma estratégia mais agressiva. É uma estratégia que não vai depender do mercador para você drenar a mesa toda. É uma estratégia onde você vai fazer bicho grande para bater. Como por exemplo, uma criatura que ela é bem barata em preço, né, em dinheiro, é a Esfera de Batalha Mir. Cara, ela é uma carta boa porque ele é um 7 manas que entra, vai criar 4 tokens de Mir. E quando ele bate, você pode girar, né? Você pode virar uma certa quantidade de Mir para dar dano direto no jogador defensor. Isso antes dele bloquear. Então é uma estratégia mais agressiva, porque você pode sacrificar a Esfera de Batalha Mir para reanimar e fazer mais Mir ainda. E quanto mais Mir você virar, mais dano o cara vai tomar antes mesmo de defender, né? E se ele defender e mata, você pode fazer de novo para poder virar mais Mir e assim ganhar o jogo, né? Ganhar o jogo não, tirar pelo menos um, né? Se ninguém resolver isso, você ganha o jogo. E outro bicho que você pode colocar excelente também é o Vingador de Zendikar. Ele tem basicamente quase o mesmo efeito do Mir. A diferença é que ele é bem mais parrudo. Ele tem um preço assim, digamos, eu acho que ele está custando no máximo 30 reais, mas ele deve estar uns 20 reais assim, menor da liga. Ele vai entrar por 7 manas e criar uma token de plantinha 0/1 para cada terreno que você controla. E toda vez que entrar um terreno no campo, você vai botar um marcador +1/+1. Eu acho que é em cada planta ou é em cada criatura, mas eu acho que é em cada planta que você controla. Então, se o Vingador entra e você começa a fazer muito terreno do seu cemitério, cara, vai complicar para os seus amiguinhos aí, né? Para os seus oponentes. E existem outras criaturas bem parrudas que você pode colocar no seu deck. Vorme do Massacre é muito bom.
tanto para você drenar seus oponentes quando as criaturas deles morrerem, quanto para dar aquele global, né? Se você joga contra elfo, contra goblin, isso resolve 100% os seus problemas. E ele é um 6/5 também, né? Então ele bate bem. Também tem o Titã Primordial. Ele é uma criatura que ele vai entrar, vai roubar uma criatura de cada um dos seus oponentes. E aí você pode ficar fazendo isso várias e várias vezes, né? Você pode também ser bem chato com esse bicho aí. São upgrades que eles não são tão baratos assim, mas também não são tão caros. São upgrades que você pode colocar para poder resolver aí grande parte dos seus problemas, né? Se o problema está sendo só você reanimar o seu mercador para ganhar, você pode resolver muito bem com isso. Você pode consertar a curva de mana do seu deck também com outras dorks, como por exemplo Birds of Paradise, já é em torno de 25, 30 reais, eu acho, não estou lembrado muito bem o preço. Também tem criaturas que ajudam com isso, como o Dríade do Bosque Elysiano, é um pouco mais caro, mas ajuda a consertar a sua curva de mana e faz com que você jogue terrenos extras. Então, se a Muldrota estiver no campo, você pode fazer um mana e depois você pode sacrificar a mana para fazer do cemitério de novo, entende? Então, acaba se tornando muito útil essa carta. E ela conserta muito bem a sua curva de mana, por 3 manas só. Então, é uma carta muito boa. Outros ramps de baixo custo também, você pode colocar 3 visitas, Farseek e claro, né, colocar aquelas manas que são dual. Trioma, que não é Trioma, né, eu acho que não é Trioma, eu acho que veio na nova coleção de Kamigawa. Qual é a coleção que eu não tô lembrado do nome agora? Enfim, é uma coleção que veio aí o Xander, veio a galera. Caraca, eu esqueci mesmo o nome da coleção, cara. Ah, é Nova Capena. Você pode colocar a carta de Nova Capena, mas eu não sei se é de Nova Capena ou é um Trioma, mas eu acho que é um Trioma. Você pode colocar Shocklands. Isso é se você tiver um dinheiro a mais, né? Isso pode ajudar muito na sua curva de mana. E é claro, se possível, troca esses sinetes aqui, esses talismãs, ou coloca um set só, por exemplo. Aqui eu estou usando, tipo, você pode colocar um set de talismã usando o talismã da curiosidade, da dominação e o Golgari, ou você pode substituir esses dois para colocar o sinete Simic, o sinete de mid e o sinete Golgari também. Não precisa usar tantos artefatos assim não. Você consegue ter uma boa curva de mana com os terrenos e os ramps já que você já tem à disposição, que tem nesse deck aqui também, que eu mostrei recentemente. Claro que você pode zicar em algum momento, né? Isso acontece até com os decks mais caros. E se você acha que precisa de mais mana, coloca mais mana. Eu estou usando 35 terrenos nesse deck. Se você acha que precisa de mais ramp, que vai lhe ajudar mais, você pode também colocar mais ramps. Existem criaturas, até mesmo baratas, que entram no campo, sacrifica land e busca mais land. Você pode colocar essas criaturas também. O que eu tiraria desse deck aqui, obviamente eu trocaria ou os talismãs ou os sinetes. Mas o que eu acho que eu tiraria desse deck aqui seria provavelmente essas dorks de custo 2, talvez. Botaria mais de custo 1. Tem o elfo de Findhorn também, eu acho o nome. Ajustaria os terrenos, né? Colocando terrenos que tem mais de um tipo. Talvez eu trocasse... Deixe-me ver. Talvez eu pudesse colocar outra bota. A Lightning... Acho que não é... É a bota Espelho para proteger a Muldrota, já que o deck gira bastante em torno dela. Tiraria provavelmente a Magibomba, né? Deixaria só a Magibomba do Éter. E tiraria a Magibomba do Necrogênio. Tutores mais baratos também ficariam bons. Tem um tutor que ele é baratinho, o tutor profano, que ele tem suspender. Ele é, eu acho que, um dos tutores mais baratos que tem. Tanto em preço monetário quanto o custo de mana dele. Eu acho ótimo, eu trocaria o tutor diabólico por ele. E é claro, se você tiver um dinheiro a mais, você pode colocar outros tutores mais caros de 2 manas, né? Até mesmo um tutor sinistro. Eu acho que ele é custo 3, mas eu acho que ele é mais barato que os demais. Provavelmente... Não, acho que eu não tiraria o Colin Oráculo. Só se fosse para colocar uma bomba, né? O Keruga, eu tenho quase certeza que eu tiraria o Keruga. Uma carta excelente também para você colocar no seu deck é Remora Mística, porque ele é um encantamento de uma mana que vai conseguir lhe dar muitos draws.
E você não precisa simplesmente pagar o custo cumulativo, você pode simplesmente sacrificar ele na sua manutenção, a Remora Mística, já que você pode fazer do seu cemitério com a Mudrota. Então é uma carta muito boa. Eu provavelmente tiraria a Eterna Deusa Bontu para colocar, por exemplo, o Titã, não é Titã Primordial, é o Primordial Sepulcral. Eu tiraria ela para colocar o Primordial Sepulcral ou o Vorme do Massacre. Harvest of Souls ele é muito bom, mas talvez possa tirar ele futuramente para colocar algo mais caro, né? Algo que poderia... A Titânia, ela tá aqui como uma das win condition, tá? Então se tiver uma outra melhor, uma mais forte, poderia até tirar ela. Ou mantém ela, coloca uma Orbizurama e joga com ela Orbizurama e Escavador de Ramunap, se não tiver a Mudrota no campo. Com isso você poderia dar espaço até para colocar uma Azusa no deck. E aí você faz vários terrenos por turno, cria vários elementais. O que mais eu tiraria? Sapificar. Dá pra tirar o Sapificar e colocar um encantamento de 3 manas que tem. Eu acho que ele é um pouco mais caro. Não, tenho quase certeza. Que ele transforma permanente numa floresta básica. Então você poderia substituir. Porque aqui você não tá. Aqui você dá alvo só em criatura. Aquele encantamento é numa permanente que você dá alvo. Então você pode resolver não só a criatura, como artefatos ou encantamentos. Tiraria sussurro também. Colocaria uma forma de reanimar mais fácil. Porque ela precisa virar e sacrificar duas criaturas para poder fazer firula. Possivelmente o barril de mímica sairia em algum momento. Mas por enquanto eu acho que ele é algo muito útil. Se você quiser encher o saco do seu oponente também, você pode colocar no campo, você pode colocar no deck Agente da Traição. E até mesmo se você tiver bastante dinheiro assim a mais para gastar, você pode colocar como forma de controlar o jogo o Agente da Oposição. Ele é mais caro, mas o efeito dele é muito roubado quando ele está no campo, tá? E tirar ele com a Mudrota seria bem difícil, entende? Então devem haver outros upgrades, claro, que rodariam melhor no deck ou que deixariam o deck mais forte. Mas eu tô fazendo um vídeo assim que é para um deck mais barato, tá ligado? Menos de 300, 400 reais e que seria bem jogável no mesão de cozinha. Eu não vou falar de CDH, até porque eu não curto muito o CDH do Commander. Eu gosto mais do mesão mesmo, aquele mesão padrão que a galera joga querendo ver o circo pegar fogo. E bem, obviamente como eu falei, existem outras cartas mais caras, mas eu não vou comentar. Bem galera, esse foi o vídeo de hoje, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês podem me dar dicas no comentário, vocês podem dar um feedback aí nos comentários. Se vocês gostaram desse deck, da lista dele, comentem aí, deixem o like, tá? Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho com as notificações. Lembrando que eu vou deixar a lista com esse deck aqui na descrição aí, tá? Vou fazer ela e vou colocar na liga e vou deixar o link aí para vocês verem. Então é isso, qualquer dica, qualquer coisa, crítica construtiva, vocês podem deixar aí nos comentários. Então eu agradeço muito vocês. E é isso, tamo junto. Falou galera!